Olá, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cris, eu sou tradutora e leitora de livros de ficção e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre a metade da leitura deste livro aqui. Já mencionei esse livro quando eu comprei ele, vou botar aí o card aí do vídeo. O Fim de Semana 5 Estrelas de Elin Hildebrandt. Vou ser bem sincera com vocês, tem sido uma agradável surpresa. Até então eu estou na página 193. E o que a gente tem aqui? A gente tem uma ambientação bem interessante de Nantucket. Para quem não conhece, Nantucket é uma ilha na costa leste dos Estados Unidos, ali perto dos Hamptons, perto ali da Martha's Vineyard. E é uma ilha até então bem pequena que, a princípio, a autora estabeleceu uma comunidade, assim, bem interessante, de pessoas com dinheiro, pessoas que se interessam por coisas boas, né? E aí a gente tem uma personagem principal, que ela conta o começo da vida dela, que é a Hollis, e ela é uma pessoa que no momento presente deste livro, ela já é uma mulher mais madura, já casou, já teve uma filha. A filha dela, Caroline, ou Caroline, é uma jovem adulta de 20 anos. E ela já passou por algumas coisas, a Hollis. Tá, falando da Hollis. O que a gente tem dela? Ela perdeu a mãe muito cedo, a comunidade abraçou ela foi criada pelo pai solteiro, então ela tinha um estilo de vida assim, ali da ilha mesmo, né? Eles saíam para pescar, eles faziam coisas juntos, né? Era um pai solteiro, então ele tinha que cuidar dela integralmente, sem ajuda praticamente. A autora não menciona outros familiares até então. E aí a Hollis foi vivendo a vida dela, né? Teve um namorado, depois foi pra faculdade, terminou com esse namorado. Ela se formou em algo que ela não menciona, a autora não menciona isso, mas deixa entender de que talvez seja algo relacionado à escrita, porque ela acaba sendo, por muitos anos, crítica gastronômica. Então ela aliou a gastronomia com a escrita, e aí ela era tipo uma repórter que ia nos lugares, e ela, a autora mesmo diz que ela ia nos lugares, comia bem e depois fazia os seus relatórios e tal, seus artigos. Então ela meio que se especializou nisso. E aí agora o que a gente tem é que a Hollis, ela, durante a pandemia, ela montou um blog, e desse blog surgiu o site Famintos com Holly, e que estourou, foi um sucesso. Hoje em dia ela é uma pessoa famosa na internet, tem uma comunidade grande, tem uma fanbase grande, pessoas falando sobre comidas, aquela coisa, né? E eu acho interessante que a autora, ela estabeleceu isso muito bem, citando vários exemplos de coisas até que eu nem conhecia. Eu tive que dar uma pesquisada do que ela estava falando. Ela cita muita marca, muito nomes de marcas, de coisas que talvez para nós aqui seja um pouquinho assim fora da nossa realidade. Então, não, talvez isso trunque um pouco a leitura, tá? Mas tudo bem. E aí, o que acontece? O que é o Fim de Semana 5 Estrelas? Ela copia a ideia de uma outra pessoa, porque logo de cara a gente tem um acontecimento bem grande já, que é a morte, o acidente e o falecimento do marido da Hollis, o Matthew. Ele tem um acidente de carro e ele veio a falecer. E aí ela, claro, ela entra em depressão, aquela coisa toda de luto, né? E a filha dela já mora em Nova York, mora longe dela, já é uma moça de 20 anos, então já tá tentando fazer a vida dela. E ela copia essa ideia do Fim de Semana 5 Estrelas de uma outra pessoa que também meio que passou pelo mesmo que ela, assim, tem uma empatia ali, tem uma ligação ali, sabe? Que ela se vê naquela situação, e aí ela copia a ideia, e aí a intenção é convidar 4 amigas de cada fase da vida dela. E ela acaba convidando 4 amigas, algumas mais antigas, outra mais recente. E aí é que a gente tem o plot do Fim de Semana. E aí a gente tem algumas personagens bem interessantes, na minha opinião. A gente tem a Duran, que é uma mulher
eu diria assim, bem empoderada. Ela tem uma personalidade bem forte. Ela é, se eu não me engano, ela é tipo uma agente de atletas mulheres, tá? E ela tem um programa sobre atletas e tal, então ela também é famosa, né? E que no momento, agora, até então, ela está sendo cancelada na internet. Então ela tem um conflito pessoal. Isso que é interessante. Assim, praticamente cada personagem aqui tem um conflito pessoal rolando. Então a gente tem um conflito meio geral, que eu já vou dizer qual é, e cada personagem tem o seu conflito. Ou seja, os personagens têm camadas. Isso eu achei bem legal, tá? Depois a gente tem a Tatum, que é outra amiga dela, já meio das antigas, que tem um conflito pessoal muito grande, porque ela, a princípio, a gente não tem certeza ainda até então. Ela estaria com câncer de mama, a mãe dela faleceu de câncer de mama, então é algo que é traumatizante, né? Câncer sempre é algo assim, uma notícia, receber uma notícia dessas é traumatizante. Ela tem medo, ela tá assim tentando se achar, e aí nisso tudo ela vai pro fim de semana 5 estrelas. Ok. Uma pessoa, eu gostei bastante assim, dessa personagem, a Tatum. Essa, eu não sei, achei ela tem uns toques assim, meio sádicos, assim, engraçados também. Muito legais, assim, tipo, eu gostei dela. Aí depois a gente tem a Brooke. A Brooke é a insegura da turma, a personagem super insegura, tem vários conflitos psicológicos ali rolando. Ela, a princípio, a família dela, o casamento dela tá meio desmoronando, né? Então, assim, ela por si só, seria uma personagem meio perigosa, porque ela pode fazer alguma coisa que vá gerar um conflito maior ainda, tá? Tem algumas, eu estou, assim, com algumas desconfianças de que Brooke vai fazer alguma coisa que vai dar M. Mas enfim. Depois a gente tem a Gigi. A Gigi seria a melhor amiga atual da Hollis. Só que a Gigi, e aí eu venho com o conflito, a princípio, ao meu ver, seria o principal da história. A Gigi é nada mais, nada menos que a amante do Matthew. Só que, óbvio, a Hollis não sabe ainda. A Gigi é uma piloto de avião de carreira. E ela parece ser uma pessoa assim, daquelas. Ao contrário da Brooke, daquela pessoa assim, super segura, cheia de si. Não é arrogante, ela é super carismática, tem um senso de humor afinado. Então a autora conseguiu trazer assim, traz o leitor pra Gigi e todos os personagens também ali. Elas estão todas assim meio que encantadas com a Gigi. E aí o que eu só quero ver. Tem assim, ó, algumas expectativas aqui. E aí interessante. Nisso a gente tem 5 pontos de vista, né? Até porque a autora, ela narra algumas coisas mudando os pontos de vista, né, das personagens, tá? E aí a gente tem mais 2 personagens além dessas que são interessantes em termos de mulheres, tá? Tô falando das mulheres. A gente tem a Caroline, né? Filha da Hollis, já falei, tá ali jovem, adulta, tá começando a carreira dela na área do cinema, Nova York, aquela coisa, é uma zoomer, tá ali, ela tem meio que um caso com o chefe, né? Ou seja, tem conflitos também pessoais dela, e a Hollis chama ela para ir filmar, fazer algumas filmagens no fim de semana para depois botar no site, no site da Hollis, no Famintos com Hollis. Então, eu estou com algumas suspeitas de que Caroline, ela no fundo, ela vai acabar fazendo alguma coisa assim para sabotar a mãe, não sei, eu só tenho assim, algumas suspeitas, tá? Eu realmente não sei quais são as intenções da Caroline. Ela deixa bem assim claro de que ela ressente a mãe de algumas coisas e que talvez ela tenha uma inveja da mãe. Afinal de contas, a mãe é famosa na internet. Não? Que qual é o jovem de 20 anos que não quer ser famoso na internet? Enfim, é o que ela deixa entender, tá? A autora. E aí a gente tem uma outra
uma outra personagem que ela aparece pouco, mas existe alguma coisa que aconteceu no passado com a Hollis, que elas estão totalmente brigadas, só que ela tá ali pairando. É a tal da Electra. A Electra, essa, o nome dela já diz alguma coisa, né? Da personalidade dela. Ela fez alguma coisa no passado, elas tiveram uma briga horrível e elas não se falam mais. Só que a Brooke, por exemplo, fala com ela, já combinou de sair, essas coisas assim. E imagina se a Hollis fica sabendo. É assim, né? Então o que a gente tem aqui até então? A gente tem as 5 mulheres ali do fim de semana, estão ali com as suas acontecendo seus conflitos particulares e ao mesmo tempo tem os conflitos entre elas. Tem um conflito bem grande também entre a Joanne e a Tatum, que a gente não sabe ainda. Segundo a Joanne, a Tatum ainda recente ela há 25 anos. Então é algo assim que era só uma piada. A gente não tem certeza exatamente do que aconteceu até então, até a metade do livro. Temos expectativas que seja alguma coisa bem engraçada. Mas enfim, né? Falando dos personagens homens, a gente tem o Matthew, coitado, já faleceu, desde o começo ele já se foi. E depois a gente tem a volta do ex-namorado, que teoricamente eu tenho uma leve suspeita de que seja o grande amor da Hollis, o Jack, que é o namorado que ela teria rompido na época da faculdade. E que ela estaria stalkeando ele nos últimos tempos. Então, a gente tem várias coisas acontecendo aqui até então e tenho altas expectativas, né? Talvez eu realmente espero que a autora consiga responder todos os questionamentos que ela levantou até agora, todos os pontos de dúvida, né, de conflito que a gente tem aqui. Vamos ver, vou dar continuidade à leitura. Realmente admito que é uma grata surpresa. Eu tava com poucas expectativas com esse livro. Eu pensei assim, vai ser só mais um chick lit, assim, que hoje em dia nem se fala mais chick lit. Eu sou da época do chick lit. Hoje em dia é rom-com, né? As romantic comedies, as comédias românticas. E vamos ver. Já dei algumas gargalhadas, realmente tem umas pitadas de comédia bem legal aqui. Eu acho que vale a pena dar uma chance para esse livro aqui. E por enquanto é isso aí. Vamos ver o que vai rolar. Espero que quem já tenha lido, por favor, não jogue spoilers, né? Mas vamos ver. Eu acho que quando eu gravar o segundo vídeo da segunda metade desse livro, a gente vai conversar melhor sobre ele. Mas aí eu espero vocês nos próximos vídeos e até lá!